TSE restringe Pablo Marçal. E agora? Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral acaba de provocar uma grande discussão no Brasil. Por unanimidade, o TSE decidiu, de forma provisória, impedir Pablo Marçal de usar recursos públicos de campanha. Também ficou impedida a participação dele em debates e na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Mas atenção, essa ainda não é a decisão final sobre o registro da candidatura. E é justamente aí que está o ponto mais importante dessa história. Marçal registrou sua candidatura à presidência pelo PRTB, mas existem questionamentos sobre a sua elegibilidade e sobre a filiação partidária. O Ministério Público Eleitoral pediu ao TSE que a candidatura fosse barrada. Enquanto o processo não chega a uma decisão definitiva, o tribunal decidiu restringir a participação de Marçal na campanha. Agora eu pergunto, isso é uma medida necessária? Ou o TSE deveria acelerar o julgamento definitivo e acabar logo com essa situação? Porque existe uma questão muito simples. O calendário eleitoral continua andando, o tempo passa, os outros candidatos continuam fazendo campanha, os debates acontecem, a propaganda eleitoral começa. E enquanto isso, Marçal fica esperando uma decisão definitiva sobre o próprio registro. E aqui eu quero deixar claro, essa discussão não depende de gostar ou não gostar de Pablo Marçal. A questão é muito maior. É sobre segurança jurídica, é sobre igualdade na disputa eleitoral e é sobre o tempo. Porque se no final do processo a candidatura for aceita, como recuperar o tempo de campanha que foi perdido? Como recuperar os debates que não aconteceram? Como recuperar a exposição que o candidato deixou de ter? É exatamente por isso que o julgamento definitivo precisa acontecer com rapidez. E tem mais. Nos últimos dias, muita gente dizia que Pablo Marçal poderia provocar tumulto na eleição. Mas agora eu faço uma pergunta diferente. Será que o maior tumulto não está sendo provocado justamente pela demora em definir a situação jurídica da candidatura? Não estou dizendo que o TSE esteja errado ao analisar o caso. A Justiça Eleitoral tem o dever de analisar as regras. O ponto é outro. Quanto mais perto chega a eleição, mais urgente fica uma decisão definitiva. Porque eleição tem prazo, e prazo perdido não volta. Então, na minha opinião, o melhor caminho seria simples, que a Justiça Eleitoral analise rapidamente o mérito. Se Marçal estiver impedido de concorrer, que isso seja definido dentro do processo. Se tiver direito ao registro, que isso também seja definido antes, que o calendário eleitoral torne impossível recuperar o tempo perdido. O que não pode acontecer é o eleitor ficar sem entender qual é a situação real de um candidato que pretende disputar a presidência. E agora eu quero saber de você. Você acha que o TSE deveria acelerar o julgamento definitivo de Pablo Marçal